Nós queremos convidar os irmãos para estarem de pé, para nós lermos a palavra do Senhor, porque o nosso assunto desta manhã e desta escola bíblica dominical é o culto da saída do Egito e da saída da igreja deste mundo. O texto está em Êxodo capítulo 12, o versículo 26 e 27. Nós vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e versículo 27. Perdão, versículo 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: E acontecerá que quando entrardes na terra, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Os irmãos podem sentar, a igreja pode sentar. Meus irmãos, esse texto lido, ele fala do culto que marcou a saída de Israel do Egito. Isso após um período de 430 anos vivendo ali no Egito. E este culto marcou, portanto, a libertação do cativeiro ali no Egito, o cativeiro dos filhos de Israel. A igreja vive profeticamente um momento também assim, um momento em que a igreja está de partida, se preparando para a partida e deixando o mundo para sempre. A expressão lá no Egito, de Moisés para Faraó, quando o Faraó disse para Moisés: Olha, Moisés, cuide-se para que não vejas mais o meu rosto. E Moisés respondeu para Faraó dizendo: Bem disseste, Faraó, porque eu nunca mais verei o teu rosto. Essa é a expressão que a igreja que vai partir deste mundo também usa. A igreja pode dizer agora: nunca mais verei este mundo, nunca mais verei as aflições deste mundo, nunca mais verei as injustiças deste mundo, as provas e as lutas deste mundo. Então este culto é o culto da partida, o culto da saída da igreja do mundo. Mas era também ali no Egito aquele culto da saída, o culto da família, a família reunida ali. E aquela família reunida era o momento em que o pai falava com os filhos, e os filhos perguntavam ao pai. As perguntas feitas ali, elas eram respondidas pelo pai, que estava presente à mesa naquele culto da saída. Era uma reunião com o pai. Meus irmãos, o nosso culto a Deus, o culto da igreja que vai partir deste mundo, esse culto é também uma reunião com o Pai, uma reunião em que o Pai está presente e Ele está respondendo a todas as indagações dos filhos, pois estamos assentados à mesa do Pai nesta hora da partida. Quando você pensa numa reunião, uma reunião de família, onde ali está o pai assentado à mesa, a cabeceira da mesa, os filhos ao redor da mesa, que momento extraordinário é esse? Onde ali o filho dirige-se para o pai: meu pai, o pai dirige-se para o filho: meu filho. A pergunta é feita, a resposta é concedida, o pedido é feito, aquele pedido é atendido pelo pai, porque o pai está à mesa. Esse é o culto da igreja, o culto da partida da igreja. Então é um momento muito especial, esse momento da partida, porque era assim que estava acontecendo ali no Egito. Não é um culto de questão apenas formal, de formalidades, de liturgias formais do culto, mas é um culto que está relacionado a uma reunião com o Pai, aquele culto que nós fazemos hoje, reunidos com o Pai à mesa, e o culto que nós faremos eternamente, quando a igreja também assentar-se lá na eternidade, à mesa do Cordeiro, e ali ela estará num culto eterno na presença do Pai. Esse culto
da saída, ele foi um culto também que marcou uma preocupação muito grande de Deus. O Senhor falou através de Moisés, nos versículos que nós lemos, que a preocupação do Senhor era com as gerações futuras. Nós estamos hoje vivendo, na nossa experiência de obra do Espírito Santo, já o aparecimento de uma terceira geração. Tivemos aqueles que enfrentaram as primeiras lutas, tivemos aqueles que nasceram ao longo da caminhada e outros que estão vindo agora, uma nova geração. E a preocupação de Deus ali era com as perguntas que seriam feitas pelas gerações futuras, quando elas iriam perguntar: que culto é este o vosso? Que culto é este? Este culto é profético? Este culto é revelado? Este culto está de acordo com a profecia? Então essa era a preocupação de Deus. E aquele culto ali foi um culto em que tudo naquele culto foi revelado por Deus. Todos os elementos ali que faziam parte daquele culto eram elementos que figuravam ou prefiguravam os elementos verdadeiros do culto verdadeiro que a igreja iria apresentar a Deus através da presença do Espírito Santo no meio da igreja, revelando todas as coisas. Então aquele ali era o culto da partida, da saída de Israel do Egito, e esse culto é o mesmo culto hoje em que uma igreja se prepara para sair deste mundo para o seu arrebatamento. Por isso a pergunta continua hoje: que culto é esse vosso? Que começa de joelhos, que começa clamando pelo sangue de Jesus. Então o que nós vamos ver agora é exatamente a resposta a esta pergunta: que culto é esse vosso? Os vossos filhos vão perguntar. E nós vamos saber agora se esse culto que nós fazemos a Deus e prestamos a Deus, se esse culto é realmente revelado por Deus, se ele é feito de acordo com a profecia, aquilo que foi profetizado e a orientação de Deus. Então nós vamos dividir o nosso estudo agora em algumas etapas. Nós vamos primeiramente falar de um primeiro ato. Qual foi o primeiro ato daquele culto ali no Egito? O primeiro ato, nós vamos abrir, mantendo as Bíblias abertas, em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver o versículo 7, quando o versículo 7 diz assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, ou seja, comerem a carne do cordeiro. Então o primeiro ato era esse, era passar do sangue na porta da casa, nas ombreiras e nas vergas das portas. Meus irmãos, o culto que nós prestamos a Deus, o primeiro ato dele é exatamente esse: clamar pelo sangue de Jesus. É o culto em que o sangue está presente. Como que esse sangue está presente? Ele está presente quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. O servo, a serva, nos colocamos diante do Senhor e ali nós dizemos isso para o Senhor: Senhor, passa do sangue de Jesus sobre os umbrais da porta do meu coração, da minha vida. Então é o primeiro ato que nós prestamos a Deus. Ajoelhamos, clamamos pelo sangue de Jesus e afirmamos uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, a maravilha desse culto, porque ele é o culto da saída. Ele não é uma invenção da igreja, como não foi uma invenção de Moisés. Ele foi uma revelação de Deus, uma profecia. Era um culto profético. Lá no Egito, a figura ali era do sangue de um cordeiro. Aquilo estava ali em figura. Mas hoje, no culto da saída da igreja, nós não temos o culto em figura, mas temos a própria presença do sangue do cordeiro, que é a ação operadora do Espírito Santo de Jesus, que nos dá vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que nesse primeiro ato, que era o sangue, ele tinha um motivo. Por que passar do sangue à porta das casas, onde ali naquela noite os filhos de Israel iriam comer a carne do cordeiro assada no fogo? O motivo era um só: era para que a morte não entrasse ali. Esse procedimento foi um procedimento por revelação do Senhor a Moisés. Não foi uma coisa que Moisés inventou.
E essa revelação, ela tinha um motivo. Qual era o motivo? A morte não entrar nas casas. A palavra dizia assim: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Porque ali aquele sangue não era morte, aquele sangue era vida. Ele representava vida para aqueles que estavam ali. Por isso hoje, quando nós hoje clamamos pelo sangue de Jesus, esse sangue é passado exatamente na porta do nosso coração. Para quê? Para que a morte não entre nela. A morte fica lá fora. A morte da tristeza, a morte da enfermidade, a morte da preocupação, isso fica lá fora. O próprio culto onde o sangue de Jesus é passado nas ombreiras e vergas das portas do coração do servo do Senhor, nesse culto não há manifestação de morte. A manifestação é somente de vida. A vida está operando. Os sinais, as maravilhas, as operações do Espírito Santo. Não há sinal de morte, gente oprimida, caindo no chão, derrubando o banco. Não há isso. Isso é sinal de morte. Isso não entra no nosso culto. Esse culto é um culto que o resultado dele, porque o sangue é passado na porta do nosso coração, o resultado dele é maravilhoso. É o resultado de libertações, é o resultado de livramentos, é o resultado de salvação, é a ação de vida operando no meio da igreja. Esse é o culto da igreja que vai partir. Nesse culto, o enfermo é curado, o triste fica alegre, aquele que entrou desalentado, ele recebe o renovo para as suas forças. Esse é o culto da saída ou da partida da igreja. Esse é o culto em que o enfermo é curado, é o culto em que trevas são transformadas em luz e as dúvidas são respondidas nesse culto, porque o sangue do Cordeiro está ali para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse culto, o surdo ouve, o cego vê. Interessante uma experiência de um culto em que entrou nesse culto um moço, um rapaz, que ele era surdo. Ele entrou e começou a ali tentar se comunicar com alguém da igreja. Os irmãos descobriram que era um surdo. Aí o pastor chamou uma irmã que era aprendiz de Libras, ela era aprendiz de intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais. E ali chamou aquela irmã e disse para ela: olha, o rapaz está aqui, tem que ser você, para poder você atender ao rapaz, porque o rapaz é surdo. Mas pastor, eu sou só aprendiz. Não, você clama ao Senhor e você vai, não tem outra pessoa, tem que ser você. Aí ela foi para atender aquela pessoa surda, começou a se comunicar com a pessoa, sentou-se à frente da pessoa, mas preocupada, como é que ela ia traduzir a mensagem, interpretar a mensagem para aquele surdo. Aí de repente, naquele culto, o Senhor operou um grande sinal. Apareceu ali diante dela um anjo do Senhor, fazendo os gestos para ela. E à medida que o pregador pregava, o culto estava sendo feito, naquela hora ali, aquela irmã só tinha o trabalho de seguir o que o anjo estava orientando. Ele era um professor dela. E o rapaz não via isso. Mas no final ela perguntou depois o rapaz: e aí, você entendeu direitinho? Foi tudo bem? Não, eu entendi tudo, entendi perfeitamente. Aí ela disse: glória a Deus, porque o Senhor tinha enviado o anjo ali, e o anjo fazendo os gestos, e ela imitando ali o anjo, aprendendo com ele, e ela se tornou ali inclusive uma aluna aprovada, porque ela atendeu ali aquilo que aconteceu. Então o surdo ouve, porque o Senhor fala ao coração dele, até através de um sinal como esse. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é o primeiro elemento desse primeiro ato do culto. Nós temos um segundo. Nesse primeiro ato do culto, nós temos alguns elementos que são fundamentais. O primeiro ato era passar o sangue do Cordeiro. E o que representava o sangue do Cordeiro ali naquele ambiente interior? Entrou ali nas casas. Agora as famílias iriam ter acesso ali a alguns elementos do culto dentro da casa. O primeiro elemento que a família tinha acesso a ele ali, o que mais se destacava ali, era a carne do Cordeiro. Aí nós vamos lá no versículo 8. E o versículo 8 diz assim: e naquela noite comerão a carne do Cordeiro, a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. A carne ali era do cordeiro ou cabrito, conforme está lá no versículo 5. Então era o cordeiro ou cabrito. Comer a carne do cordeiro. Então o cordeiro, ele era um centro ali da mesa.
ele era o elemento principal, a carne do cordeiro, ficava ali sobre a mesa, em destaque ali, a carne do cordeiro assada no fogo. Então, é mostrando o que é o elemento fundamental, que não pode faltar nos nossos cultos, a presença da carne do cordeiro, para servir de alimento, porque ali está falando da maneira como o Senhor Jesus presente, Ele, a palavra dEle, a bênção dEle, a presença dEle, alimenta a nossa alma, alimenta os nossos corações. Então a nossa alma é alimentada pela presença da carne do cordeiro assada no fogo. Então é o alimento que fortalece espiritualmente. Não podia ser carne crua, também não podia ser cozida na água, mas tinha que ser assada no fogo. Por que assada no fogo? Porque a carne do cordeiro assada no fogo é a bênção do alimento de Jesus, a palavra dele na revelação do Espírito Santo. Então vem a revelação, aí isso agora alimenta, isso sustenta, isso dá forças à alma. É por isso que no culto da igreja que vai partir, o pregador não se evidencia, não há evidência do homem, do pregador. Só Jesus é evidenciado, só Jesus aparece, só o nome dele, né? Não se anuncia nome do pregador, a apresentação do pregador, o currículo do pregador, né? O destaque dele, mas é o pregador que destaca o Senhor Jesus, que anuncia o Senhor Jesus. Então, quem é que vai abençoar hoje aqui? Não é um homem que vai abençoar. Quem vai abençoar aqui hoje é o Senhor, porque o Senhor está presente. Então, é o Cordeiro. O Cordeiro é a figura principal ali do culto. Aquele Cordeiro a respeito de quem? O cego de nascença, quando alguém chegou para ele perguntando, mas sim, aonde você encontrou com Jesus? Onde é que ele mora? Diz, olha, onde ele mora eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É como os cultos, quem é que pregou? Qual foi o pregador? Não, eu não sei o nome do pregador, o que eu sei é que a mensagem que ele entregou, Deus falou ao meu coração através dessa mensagem. O cantor, qual o cantor especial, a cantora? Não há nomes de pessoas, não, o que eu sei, eu não sei o nome do cantor, mas o que eu sei é o seguinte, é que quando ele estava cantando, Deus estava operando na minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi um renovo para o meu coração, a minha tristeza foi embora e eu fui consolado. Então é a presença do Cordeiro, não há destaque para a pessoa. João Batista era assim, ele dizia, não, eu não sou o Cristo, eu sou uma voz. Qual a voz? A voz do que anuncia aquele que há de vir. Assim é a mensagem, assim é a palavra, assim é o pregador na obra do Senhor, o irmão, a irmã que está ali transmitindo a mensagem para as senhoras. Não é um destaque de uma pessoa, mas o destaque do nome de Jesus, da presença de Jesus, porque ele é o Cordeiro. Ainda neste primeiro ato, nós destacamos aqui esse primeiro elemento dentro da casa, na hora em que se assentava à mesa para comer. Existia ali também um segundo elemento nesse primeiro ato. Dentro da casa, primeiro era o cordeiro, mas o segundo elemento ali era o pão asmo. O que era o pão asmo? Então vamos lá, o capítulo 12 ainda, no verso 8, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. Então o que era o pão ázimo? O pão ázimo, ou pão asmo, ele tinha esse nome porque era o pão que não continha nele o fermento, ou seja, era o pão sem aparência, o pão puro. Porque o que acontece com o pão fermentado? O fermento, ele descaracteriza a forma genuína do pão, ele faz o pão inchar. Então isso é o fermento. Agora, o pão, ele representa exatamente a palavra sem fermento, o fermento da letra, o fermento da razão, o fermento da argumentação, o fermento da interpretação humana. Então o pão que nós nos alimentamos dele nos nossos cultos é o pão puro, Jesus revelado pelo Espírito Santo na pessoa dele, Jesus o abençoador, Jesus o bom pastor, Jesus o que é a ressurreição e a vida, Jesus aquele que é o pão da vida, que tem a água viva. Então é o pão puro, ou seja, sem fermento. O fermento, interessante que ele representa
aquilo que provém do homem e, portanto, está relacionado à aparência, aquilo que é a aparência do homem, a presença do homem. Então, o pregador, ele não precisa de argumento, razão humana, porque a palavra pura, sozinha, ela é poderosa, ela é suficiente para alimentar a alma, ela é a graça da palavra, a unção da palavra. A palavra pura, ela alimenta a alma, ela vai lá dentro do coração do homem e ela realiza ali uma obra. Não precisa de alguém pegar o fermento, por exemplo, da dramatização teatral para poder facilitar a palavra. O palavreado rebuscado no dicionário, não há necessidade disso. É o pão puro, é o pão ázimo, né? E às vezes as pessoas até usam recursos assim, pregadores que usam recursos para impressionar as pessoas, emocionar as pessoas, fazer as pessoas chorar. Você pode até chorar, mas você vai chorar porque Jesus falou o seu coração. Esse é o pão ázimo, é o pão puro. Então não há necessidade de ser colocado o fermento da mão humana, da mão do homem. A palavra pura, ela é suficiente para operar até sinais no meio da igreja. Querem ver, por exemplo, a experiência de uma senhora que estava no culto durante a mensagem, os irmãos ouvindo ali a mensagem, o pregador pregando. O Senhor tinha dado revelações para aquele culto que ia operar ali sinais, inclusive sinais de cura. E a uma certa altura, no meio da mensagem, as pessoas ouviram um grito de uma senhora. Ela deu um grito. Ela ficou até meio sem graça, todo mundo olhou para saber o que estava acontecendo. Mas o pastor, já sabendo que o Senhor ia operar ali o sinal, ele não parou a mensagem, ele continuou a mensagem. E no final do culto, foram lá dar assistência àquela senhora e ela pediu desculpas. Olha, pastor, sou desculpa, porque eu pensei até que eu tinha impedido a sua mensagem, porque eu dei aquele grito, mas aquele grito foi o seguinte: é porque naquela hora que o senhor estava pregando, eu estava sentindo que era como se uma mão entrasse dentro do meu corpo para tirar alguma coisa. E quando eu senti que aquela mão tirava, aí naquela hora eu sentia dor, por isso eu gritei, mas logo depois veio aquele alívio e eu me senti curado, eu estou curada. E oraram ali pela irmã, isso durante a palavra pura, a palavra sem fermento. Quando você cita a palavra, o Espírito Santo então opera cura, opera sinais. É a palavra sem fermento, é só pregar a palavra pura e o mais o Espírito Santo estará realizando a obra. É o pão ázimo. Também lá dentro daquele primeiro ato, que era o ato de entrar na casa, que tinha o sangue passado nas ombreiras e vergas das portas, ali naquele primeiro ato, nós temos também ali mais um elemento, que era o terceiro elemento ali do culto. O primeiro, o cordeiro, a carne do cordeiro assada no fogo. O segundo, os pães ázimos. E o terceiro, voltando agora novamente ao verso 8 do capítulo 12, quando diz novamente, né? E tomarão do sangue, verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. Ervas amargosas, que elemento interessante no culto, porque as ervas amargosas ali era para fazer o israelita se lembrar do cativeiro do Egito, das amarguras do cativeiro do Egito. Então, todas as vezes que se celebrava a Páscoa, as ervas amargosas era para isso, para se lembrar o tempo passado no Egito, a luta que eles tiveram no Egito, para não querer voltar lá para o Egito. E às vezes as amarguras que nós às vezes sentimos, né, ou estamos sujeitos a elas na nossa vida diária, elas são às vezes a lembrança para nós das lutas que passamos outrora, quando ainda não éramos servos, quando éramos escravos do mundo, no Egito deste mundo. Então essas aflições que tínhamos, muitas vezes elas vêm. Agora, só que tem um detalhe: quando nós levamos essas aflições ao culto da igreja que vai partir, esse momento é o momento em que essas aflições se tornem bênçãos, em que as amarguras se tornem doçuras. Jesus levou sobre si as nossas amarguras e por isso no culto da igreja que vai partir, ele substitui ali nesse culto toda a nossa amargura, ele substitui pela doçura da bênção dele. É a expressão que ele usou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Jesus também nós somos vencedores. Aqueles elementos ali
das ervas amargas, elas tinham também uma função importante daquela alimentação, que era a função digestiva da alimentação. Então por isso eram usadas as ervas amargas. Interessante que às vezes a boa assimilação do alimento para nós na vida espiritual está exatamente em amarguras de lutas que passamos, porque nessas horas nós também buscamos mais ao Senhor, nós dependemos mais dEle, e quanto mais nós buscamos ao Senhor nas horas amargas, mais Ele transforma essas horas em horas doces, de renovo, de fortalecimento. Isso é bom para o alimento espiritual da nossa fé, porque quando nós buscamos mais o Senhor, também o Senhor mais nos conforta, o Senhor é mais conosco, Ele está mais presente na nossa vida. Por isso o culto, no culto da igreja que vai partir, o louvor consola, a mensagem consola, os dons espirituais consolam, transformam amarguras em doçuras nesse culto da igreja que vai partir. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da fé, a mensagem para a alma, ela é sempre doce. Não há lugar para mensagens amargas, palavras amargas, não. O culto é a substituição das amarguras por doçuras, e quem nos traz essa doçura é o vinho precioso do Espírito Santo, que Jesus substituiu lá na ceia. Ele ali na ceia, não havia figura mais no dia da ceia com os discípulos das ervas amargas, porque Jesus trouxe agora a doçura do vinho, a alegria do Espírito Santo para a nossa salvação. E aliás, esse será o nosso próximo assunto na semana que vem. Veja então, os irmãos, que diante desse primeiro ato, que se compõe desses três elementos lá dentro das casas, agora vêm outros atos daquele culto que se processava naqueles dias do preparo da saída de Israel do Egito. E o segundo ato era que na hora de comer o alimento era necessário ter na mão o cajado. Não era ter próximo da mão, mas era ter na mão, segurar o cajado na mão. E o versículo 11 nos diz isso, capítulo 12, versículo 11, diz assim: assim pois o comereis. Então é o segundo ato: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o versículo continua dizendo: e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então era o cajado na mão. Esse cajado, ele representa exatamente a direção do Espírito Santo, ele simboliza a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque foi com um cajado assim, ou seja, um bordão, que Moisés feriu as águas do rio e elas foram transformadas em sangue. Foi com esse cajado que Moisés feriu a rocha e dela brotou água e todo o povo bebeu. Foi esse o cajado, ou seja, esse bordão, que Moisés estendeu sobre o mar vermelho e o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos. Então por isso o cajado simboliza a direção do Espírito Santo. Mas o cajado também é um instrumento do pastor. Os israelitas eram, na sua maioria, pastores de ovelha, lidavam com ovelhas, era a ocupação deles. Então esse cajado mostra a presença no nosso culto daquele que é o bom pastor. Todo culto com o cajado na mão, a segurança no culto da igreja que vai partir, de que a direção do Espírito não falta, no clamor, na glorificação, no louvor, nos períodos de contrição, na mensagem, nos dons espirituais, nas operações do culto. Então é o cajado na mão. Por que na mão? Porque a mão fala do ministério. Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo fala do que é o ministério. O ministério está ali. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres ou doutrinadores. Então são os 5 ministérios, é a mão. E o ministério, os dons no culto, é o governo do culto. Então esse culto é o culto da igreja que vai partir. É um culto que tem governo de ministérios na mão do Senhor, o cajado ali representando a direção do Espírito Santo. E um detalhe,
é o bom pastor que dita esse culto. Esse culto não é um culto ditado por sugestões de critérios humanos. Não, o culto é um culto de casamento, então vamos cantar os louvores que os noivos querem. Negativo, os noivos não querem nada. Quem quer ali o culto é o Espírito Santo. O culto é revelado, é um culto de glorificação ao Senhor por um casamento. Então os noivos não mandam nada nesse culto. Quem manda ali é o Espírito Santo. Os louvores são consultados, são revelados, são cantados na revelação do Espírito Santo. A mensagem revelada não é a mensagem que os noivos querem ouvir. Então isso é o culto revelado pelo Espírito Santo. Quem dita esse culto é o bom pastor. E sabe por que é o bom pastor? Porque o cajado dele consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu me lembro de um culto de casamento que os noivos queriam que cantasse um louvor na hora da troca da aliança. Mas era um louvor que eles tinham arrumado entre eles. Aliás, parecia mais uma declaração de amor o louvor. Não era nem um louvor, era uma canção. Aí na hora de consultar o Senhor foi lá e mandou, o anjo riscou aquele louvor. E o Senhor disse assim: eu quero que cante chuvas de bênçãos teremos. O Senhor revelou. E o Senhor disse o seguinte: na hora que estiver cantando chuvas de bênçãos, eu vou salvar a família da noiva, que não tinha um convertido. E o Senhor cumpriu aquilo na mesma noite. Aquela família naquela noite teve uma experiência. O rapaz era filho de pastor e a noiva, a família dela não era crente. Então é o culto revelado. Quem dita o culto é o bom pastor. E sabe por que ele dita? Porque quando ele dita o culto, ele conforta, a mensagem conforta, os dons confortam, sustentam a igreja. Então isso é o culto da igreja que vai partir. A tua vara e o teu cajado me consola. Consola na aflição, renova, aconselha, ensina e até corrige. Mas quando o cajado do bom pastor corrige, sabe como é que ele corrige? Ele corrige com amor. Porque é o cajado do bom pastor, é com amor. Às vezes passamos um dia de luta inteira e chegamos ao culto, encontramos ali o conforto do cajado do bom pastor, revelando todas as coisas no culto. Isso é o chamado culto profético. O que é o culto profético? É o culto que tem nele a mente de Cristo, onde tudo é consultado ao Senhor, os dons consultados ao Senhor, as operações do Senhor que o Senhor vai operar, o Senhor revela tudo. O grupo está ali orando, o Senhor dá a revelação. Aí os dons são anotados, são levados para o culto. E lá no culto, quando os dons são citados, aí na hora vem o conforto. O visitante se levanta e diz assim: eu sou essa pessoa, eu fui confortado, Deus falou comigo aqui nesse lugar, quero voltar aqui amanhã, porque Deus falou comigo. Então esse é o culto em que o Senhor é quem revela esse culto. E vou dizer aos irmãos, e porque o Senhor revela esse culto, só o nome do Senhor é glorificado nesse culto. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ato está relacionado ao verso 4, capítulo 12, verso 4, que é o compartilhamento do cordeiro, da carne do cordeiro, com o vizinho. Interessante essa expressão lá. O verso 4 diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, ou seja, se o cordeiro for grande demais para uma família, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Quem é o vizinho perto de sua casa? É aquele visitante que o Senhor traz para o culto. O cordeiro, irmãos, o cordeiro é grande. Por que ele é grande? Porque o amor dele é grande, a misericórdia dele é grande, o alimento dele é grande. O cordeiro que é suficiente para alimentar a igreja, ele é também suficiente para alimentar o visitante que está no culto, o vizinho, o familiar. Esse mês nós estamos orando pelos familiares, por salvação de familiares. Então o cordeiro é tão grande que ele é capaz de alimentar toda a sua família, atendendo a sua oração, completando o seu lar incompleto, salvando familiares, porque nós estamos orando por esse motivo ao longo deste mês. Então é o compartilhamento da carne do cordeiro assada no fogo com o vizinho. Então com o familiar, com o visitante, ele vai receber a bênção, e daqui a pouco ele já não será mais visitante, ele será também igreja, porque ele estará se convertendo ao Senhor Jesus. O quarto ato está relacionado ao fogo. Por que o fogo? Porque o verso 12 diz que a carne do cordeiro, diz lá capítulo 12, verso 8, diz que a carne do cordeiro seria assada no fogo. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Interessante que o fogo sempre esteve presente no altar de Deus. O fogo sobre o altar sempre foi a marca
da presença do Senhor, assado no fogo. Por que o fogo? Porque o fogo marca a presença do Senhor. Foi o fogo lá do altar de Abraão, aquele fogo que marcou ali o livramento da morte para Isaque, filho de Abraão. O mesmo fogo que caiu lá no altar de Elias, para mostrar ali ao povo que só o Senhor é Deus, lá no Monte Carmelo. Também o fogo lá do altar do holocausto e lá no templo, no tabernáculo, no templo, aquele fogo era para atestar a presença de um Deus vivo no culto lá do Velho Testamento. Esse Deus vivo estava ali todos os dias manifestando a sua presença através do fogo sobre o altar. Mas a maior chama de fogo foi aquela que um dia Deus acendeu lá no altar do Gólgota, quando ali Ele nos provou no altar do Gólgota, com o Cordeiro dele, Ele nos provou a grandeza do seu amor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo também se manifestou um dia a todas as nações do mundo, quando lá no Pentecostes as línguas de fogo caíram ali naquele cenáculo. A Bíblia diz que durante o momento em que o Espírito Santo estava se manifestando ali nos dons de línguas, naquele momento o Espírito Santo estava falando com as pessoas das nações, que o texto diz assim: todas as nações debaixo do céu estavam ali e elas ouviram a voz do Espírito Santo nos seus próprios idiomas, na sua própria língua. Era a manifestação do fogo ali para falar com todas as nações, e o Espírito Santo falou naquele dia ali em Atos capítulo 2. Então era a manifestação do Pentecostes. Agora, o que é notável na presença do fogo é a capacidade dele de fazer arder, de queimar. Porque o fogo fala da presença, do calor do Espírito Santo no nosso meio. E o lugar na nossa vida em que esse calor se manifesta não é na nossa pele, nos nossos poros. Às vezes o pregador está muito aquecido na carne, então ele arregaça as mangas e ele começa a fazer coisas, isso é calor da carne. Não, o calor é lá dentro, lá no coração. Foi aquilo que aconteceu quando o Senhor Jesus falou para os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam manifestando a ele o tipo de culto que eles tinham, aquele culto de pregadores renomados. Você não sabia? Ele foi um grande homem, Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, mas era um culto assim, um culto frio. Mas quando Jesus começou a falar, aí o culto mudou. Começou a aquecer o coração deles, a chama de fogo foi acendendo no coração deles. Então esse é o lugar onde o fogo cai. O fogo não cai na mente, na cabeça, não cai no intelecto. O fogo não cai na carne, não, o fogo cai no coração. Ele aquece o coração e ele arde dentro do coração. Porque é interessante, se você perguntar assim, no culto que você faz ao Senhor, está havendo operações de cura, de libertação, de salvação, de livramento? Sim. Então você pode responder que o fogo então está ardendo nesse culto. Por quê? Porque a carne do Cordeiro está sendo assada no fogo e o alimento está fortalecendo a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmão, nós vamos encerrar aqui fazendo uma pergunta, ou algumas perguntas. É este o culto que você está prestando a Deus? É esse o nosso culto? É esse o culto da igreja que está se preparando para sair deste mundo? O culto de uma igreja que vai partir com os lombos cingidos e com as vestes preparadas para a partida? O culto voltado para a partida da igreja? O culto que não tem mais compromisso com o Egito, mas o compromisso desse culto é com a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. O culto da reunião da família, em que o pai se assenta todos os dias com os filhos, porque esse pai, ele é vivo e ele conversa com os filhos e ele fala conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Assim, irmãos, encerramos aqui esta transmissão, desejando aos nossos irmãos das igrejas e também nos Manaíns, que ao continuarem dando encerramento ao culto, nós vamos desfazer aqui a conexão e eles vão continuar nas igrejas, encerrando o culto, também nos Manaíns, e nós continuaremos aqui para este encerramento. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.